Pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna e sem um mini episódio, hoje é comigo. Não ter recado, na verdade, o único recado, como sempre, que eu pego esses casos de países que eu não sei falar a língua, que são praticamente todos, mas inspirada no jogo de hoje, eu estou gravando antes do jogo, então não sei o resultado, eu peguei um caso da Croácia pra vocês. Então já peço desculpas aqui se eu errar qualquer nome, vou tentar o meu melhor. Eu procurei saber como era a pronúncia, mas eu vou errar com certeza. E então, bora lá direto pro caso de hoje. O Vinko Pintaric, ele nasceu em 3 de abril de 1941 em Zrinski Topolovac, na Croácia. Quando ele ainda era criança, durante a Segunda Guerra Mundial, o pai dele, que era chamado Ilia, ele entrou para a resistência comunista guerrilheira da Iugoslávia na época, né? Então, eles também eram chamados de Exército de Libertação Nacional, que na época eles lutavam contra a ocupação nazista do país. Mas, próximo do fim da guerra, o Ilia foi levado pela Ustaše, que era a organização nazista da Croácia, né? E ele passou alguns meses com eles. E aí, por conta disso, quando ele voltou para a família dele em junho de 45, ele foi espancado pelo Departamento de Segurança Nacional, porque eles acreditavam que ele era um espião. Afinal, ele passou meses lá com os nazistas e voltou vivo, né? Era meio estranho, mas não sei, não consegui informação de que se ele era mesmo espião, acredito que não. E aí ele foi torturado em frente à família, né? Foi espancado, incluindo o Vinko, que era bem pequenininho, e o irmão mais velho dele, o Josip. E aí ele foi levado embora. E mesmo com os apelos da mãe do Vinko para os colegas revolucionários do marido para tentar falar lá com o Departamento de Segurança, falar, não, ele era um guerrilheiro com a gente e tal, mas ninguém queria botar a mão no fogo, né? Ninguém queria se expor também, sei lá, né? Ninguém queria botar a mão no fogo por ele. E aí ninguém quis ajudar, né, a dar um voto de confiança para ele. E aí o Ilia, ele nunca mais voltou, e segundo os rumores, ele foi executado apenas um dia após ser levado preso. Poucos anos depois, a mãe do Vinko se casou novamente, mas o padrasto dele era alcoólatra, e ele acabava abusando fisicamente dele. Então, todos esses eventos traumáticos na vida do Vinko, enquanto ele ainda era muito novo, fizeram com que ele convivesse sempre com uma sensação de que as pessoas iam trair ele o tempo inteiro. Então, ele cresceu muito ressentido, com muita raiva generalizada, e conforme ele crescia, ele sempre falava em vingar a morte do pai. E aí, quando adolescente, ele também desenvolveu interesse por armas de fogo e passou a caçar. E em várias ocasiões, ele teve suas armas de propriedade ilegal confiscada pela polícia. Chegando na vida adulta, então, ele se casou, mas o relacionamento durou apenas poucos meses. E isso porque ele estava muito irritado com o tratamento humilhante que ele recebia dos sogros. E aí, por conta disso, ele bateu nos sogros. Tô rindo, mas é errado. É errado. E aí ele foi preso, né? Passou um tempo preso ali por essas agressões. O Vinko nunca mais voltou para a esposa, ele largou ela. E em vez disso ele se mudou para Zabok e se casou de novo com Katka Tisanik, que era uma mulher divorciada que já tinha um filho. Então eles construíram uma casa em Zabok e eles tiveram uma filha. E por um tempo o Vinko foi um bom marido, um bom pai, um homem que queria se afastar daquela infância traumática e um casamento fracassado. Mas em 26 de abril de 73, o Vinko teve mais uma decepção em sua vida. Ele tinha se candidatado a um emprego em uma fábrica local e ele foi rejeitado. Então ele estava muito decepcionado com os repetidos fracassos em conseguir um emprego nessa fábrica e ele suspeitava que era influência dos cunhados dele que já trabalhavam lá. Então ele foi para um bar, encher a cara, afinal ele estava desiludido com a vida, e no caminho para casa ele se envolveu em uma discussão com seus vizinhos que acabou virando uma briga, física mesmo. E aí o Vinko, bebaço, foi pra casa, pegou uma pistola, e aí ele usou essa pistola, voltou e matou os vizinhos a tiros, né? O vizinho a tiros. Ele também atirou contra o inquilino do vizinho, que ficou ferido. Ele se escondeu por 18 dias antes de se entregar pra polícia, e aí o Vinko foi internado no hospital psiquiátrico Vrapče, acho que é isso, pra avaliação, mas ele escapou da instituição em 18 de setembro de 73 e se escondeu novamente.
E aí o Vinco, como sempre muito paranoico, ele desconfiava até mesmo da esposa dele, ele acreditava que ela estava ajudando a polícia a tentar capturar ele ou matar ele. E aí, em 24 de outubro de 73, ele foi até a casa do irmão, onde a Kática, né, que era a esposa, tava. E aí ele atirou nela pela janela. A Kática morreu e o Vinco fugiu logo em seguida. Então, mais uma vez, ele estava bêbado quando ele cometeu esse crime. Ele estava, assim, num estado muito alterado. E ele diz que não se lembra do ocorrido no dia seguinte, né? Ele comentou que ele não lembra o que ele tinha feito. Só depois de perguntar sobre o que tinha acontecido em Isaboa, ele percebeu que ele tinha assassinado a sua esposa. Então, o Vinco foi capturado em 20 de janeiro de 74. A polícia soube do seu paradeiro e cercou a casa que ele estava escondido. E depois de breves negociações, ele acabou se rendendo sem resistência. Ele foi julgado por 2 assassinatos, uma tentativa de homicídio e por colocar seus vizinhos em perigo ao atirar, né, perto de suas casas. O Vinco admitiu os crimes, mas ele se declarou inocente, argumentando que foi provocado ao assassinato enquanto estava embriagado. Por isso ele não tinha controle sobre o que ele fez. E aí, em 18 de novembro de 74, ele foi declarado culpado e condenado à morte. Mas essa pena rapidamente foi comutada para 20 anos de prisão, que era a pena máxima prevista naquela época na Croácia. Então, que na época ainda não era Croácia, né? Enfim. O Vinco cumpriu a pena na prisão Stara Gradiška e, devido ao seu bom comportamento, ele podia fazer coisas que não eram acessíveis a outros presos, como preparar o cafezinho e cultivar flores. Mas, ao mesmo tempo, apesar de já ter cumprido 8 anos da sentença, ele ainda fazia ameaças aos seus ex-vizinhos. Então, ele estava tentando fazer uma petição para ser solto e as autoridades sabiam de suas ameaças e negaram todas essas petições, avaliando que ele poderia cometer mais crimes após a libertação dele. Então, ele resolveu fugir da prisão. E em 21 de fevereiro de 82, ele conseguiu escapar do jeito mais besta de todos, assim. É o jeito mais imbecil que eu já vi alguém fugir da prisão e deu certo, assim. É o que mais me surpreende nessa história. O que ele fez? Ele colocou o nome dele numa lista de prisioneiros que ia ser liberto por licença, tipo, alguns dias de liberdade. Aí ele foi lá, botou o nome dele na lista e ganhou a liberdade, não voltou mais. Ai, sério, gente. Enfim, 5 dias depois que ele fez isso, ele fugiu da prisão. Nem é fugir isso, né? Pelo amor de Deus. Ele fugiu e aí ele escreveu uma carta pro advogado dele dizendo que ele escapou porque escrever petições não fazia mais sentido. E ele também anunciou que ele ia chutar o balde de vez, não se importar mais com nada e que ia matar muita gente e que o que ele tinha feito era apenas o começo. Então ali ele resolveu que ele ia levar uma vida de crime. Então, depois de sair, o Vinco conheceu a Barbara Šipek na vila de Andraševec. Acho que é isso. Eles começaram um relacionamento e o Vinco foi morar na casa dela. A Bárbara sabia quem ele era e o que ele tinha feito, e os dois chegaram a cometer alguns roubos juntos. As pessoas da vila também sabiam de quem se tratava ser ele, né? Então as pessoas já conheciam ele e a fama dele. Em abril de 83, a Bárbara foi presa, e aí, ao saber disso, o Vinco invadiu a casa da família Kusei, armado com uma espingarda, dizendo que ele mataria 30 pessoas se a Bárbara não fosse solta. Mas o que o Vinco não esperava era que 2 membros da família, chamados Milan e Mattia, fossem resistir e atacar ele de volta com um cutelo. Então eles conseguiram dominar ele, cortaram ele com o cutelo durante essa briga e chegaram a acreditar que o Vinco estaria morto por conta desses ferimentos. Então eles saíram procurar a polícia, né? Deixaram ele lá por morto, e quando eles voltaram, eles perceberam que ele ainda estava vivo. Por conta desses ferimentos e cortes muito profundos, ele perdeu o uso do braço direito. E aí o Vinco foi acusado de ameaças, tentativas de homicídio e 30 acusações de roubo. Então ele foi novamente condenado a 20 anos e enviado para a prisão de Lepoglava. Só que, mais uma vez, o Vinco decidiu que ele não ia ficar preso. Ele só dizia não ficarei preso. E planejou escapar de novo. E aí, em 3 de setembro de 89, ele teve um dia de licença onde ele pôde sair. Por que ele teve essa saidinha, né, que chamou aqui no Brasil, sendo que ele já tinha fugido de uma prisão? Eu não sei, mas enfim. Ele
aproveitou esse dia, saiu e não voltou mais. Então, imediatamente ele voltou para a vida de crime. E aí ele passou a invadir chalés de gente rica, assim. Escolhia cuidadosamente aqueles que tinham uma visão da estrada, né? E ficavam perto de uma floresta que facilitava a fuga dele. Então ele assaltou várias casas, né? E aí, em junho de 1990, a polícia recebeu uma denúncia sobre o Vinco ter sido visto em Prosenik... Peraí, gente. Prosenik Zakretsky. Se não for assim, desculpa. E aí eles conversaram com o Rudolf Belina, que era o dono de um chalé próximo. Ele só morava ali e foram falar com ele porque ele era morador. Só que alguns dias depois, o Rudolf foi visitado e morto a tiros pelo Vinco, porque, paranoico como ele era, ele achou que o cara tinha entregado ele para a polícia. Pouco depois, o Vinco assassinou o vizinho de Barbara Šipek por ter matado uma de suas galinhas. E sua quinta e última vítima foi o Bojo Habek, desculpa, que foi morto a tiros em 2 de agosto de 1990, só porque ele chegou pro Vinco e perguntou se ele estava procurando por alguém. E aí ele estava num nível de paranoia tão grande que ele matou o cara na hora. Achou que o cara tava, sei lá, procurando, pedindo informação para entregar ele pra polícia, né? E 2 vezes a polícia esteve perto de pegar ele, mas nessas 2 vezes o Vinco estava armado e atirou contra os policiais, e ele chegou a ferir um deles e conseguiu escapar nessas 2 vezes. Então, em 91, a polícia já tinha um verdadeiro esquadrão dedicado a capturar o Vinco. Eles estavam estudando os hábitos dele, sabiam como ele agia, e eles perceberam que ele estava ficando cada vez mais descuidado, principalmente devido ao abuso de álcool. Então, em maio daquele ano, eles receberam informação de que o Vinco estava visitando uma mulher que era amante dele, a Ankika Burhinichek. Ankika. E aí, eles decidiram montar uma vigilância na casa dela. Então, na terceira noite, os policiais viram um homem vindo da mata e se aproximando da casa, e depois de pedirem reforços pelo rádio, eles se juntaram a uma equipe de forças especiais e o local foi rapidamente cercado. Quando o Vinco saiu de casa pela manhã, ele foi surpreendido pela polícia, que mandou ele se render, mas em vez disso ele abriu fogo contra a polícia. Então houve uma troca de tiros em que ele foi ferido e ele correu de volta para dentro da casa. Ele ainda se recusava a se render e pediu pela presença do advogado dele. E aí, quando o advogado apareceu, o Vinco pediu que ele entrasse na casa, o que, óbvio, a polícia não permitiu, porque seria apenas mais um refém lá na mão dele, né? Então, ao meio-dia, ficou claro que a rendição voluntária era muito improvável, então a polícia disparou gás lacrimogêneo contra a casa. O Vinco, então, atirou na Ankika no estômago, acusando ela de ter entregado ele, como sempre, né, pra ele, todo mundo estava contra ele, e também atirou contra a polícia. E aí um dos policiais entrou na casa e matou o Vinco, né, com um único tiro na cabeça. A Ankika sobreviveu ao tiro. Então, ele morreu, né, em 25 de maio de 91, era essa data aí que foi feito o cerco. Ele tinha 50 anos nessa época. E teve uma cobertura muito grande da mídia sobre tudo que ele fez, né? Todos esses crimes dele. E fez do nome dele, né, Vinko Pintarik, um nome muito conhecido na Croácia, e até mesmo trouxe para ele um certo grau de simpatia das pessoas no geral, que viam ele como uma figura semelhante ao Robin Hood. O que não faz muito sentido, né? Porque ele matou gente inocente, assim. Tipo, não é só roubar de gente rica, né? E distribuir o dinheiro. Ele matou gente que não tinha nada a ver com a história. E ele ganhou o apelido de Charuga de Zagorje, que é um cara que ficou conhecido na Primeira Guerra Mundial, que era não é vigilante, né? Ele era um fora da lei, assim, que criou um grupo e tal, e assaltava pessoas ricas, né? É o Jovo Stanislav... Gente do céu, não vou conseguir ler. É o Jovo Charuga. Acho que é assim que lê o nome dele. É bem interessante essa história dele também. Talvez mais pra frente a gente faça um mini dele também. Mas o cara era um fora da lei, que tinha um grupo com ele, né? Ele era desertor da Primeira Guerra Mundial. E esse grupo de foras da lei com ele também eram desertores. E aí eles ficavam... os alvos dele eram sempre pessoas ricas e poderosas, inclusive famílias reais, assim. Eles atacavam gente muito rica mesmo.
E aí, por isso, o Vinco também ganhou esse apelido na época. O que não faz muito sentido, né? Mas, enfim. Achei interessante essa história, trazer pra vocês num episódio, acho que é o primeiro caso da Croácia, que a gente comenta aqui no podcast. E se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Lembrando que tá rolando sorteio no nosso Instagram, então dá uma olhadinha lá, tem o post do sorteio com as informações. E quem é nosso apoiador, muito obrigada, vai ter um sorteio especial só para apoiadores com alguns livros também. Então fiquem de olho, não precisa fazer nada, tá? É só ser apoiador que você já está automaticamente participando. Então é isso, pessoal. Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau.